de Deus. Eu era obrigado a amar todas as coisas de Deus. Eu tinha que falar que eu tinha que amar todas as coisas de Deus. Eu tinha que amar a obra de Deus. Eu tinha que amar a justiça de Deus. Mas, na verdade, eu odiava a justiça de Deus. Eu odiava a justiça de Deus porque eu não conseguia ver em mim mudança, transformação, por mais que eu seguisse os dogmas, por mais que eu cumprisse toda aquela série de sacramentos da igreja, por mais que eu orasse, por mais que eu tentasse, eu ainda continuava sujo por dentro. E eu entendia que aquilo ali ia causar condenação eterna para mim, porque eu continuava sujo, na verdade eu não vivia uma novidade de vida, e aquilo ali tinha me machucado, então eu odiava aquilo, e eu não ousava falar sobre aquilo, porque eu também não entendia aquilo. Até que um dia, lendo as Escrituras, orando e buscando incansavelmente por respostas, eu li uma frase que mudou a minha vida. O justo viverá pela fé. Aquilo ali mudou a minha vida. E naquele dia eu entendi sobre a justiça de Deus. Naquele dia eu entendi que não era por causa da minha justiça, mas é por causa de tudo que Jesus fez por mim. E naquele dia, verdadeiramente, eu me converti. Naquele dia, as coisas se tornaram claras. Eu não precisava mais daquelas indulgências, eu não precisava mais daquelas doutrinas, eu não precisava mais daqueles sacramentos, daquele legalismo, eu não precisava mais de ninguém, eu não precisava mais nem do intercessor, do mediador, do Papa sobre a minha vida, eu não precisava mais da igreja, eu precisava apenas de Jesus. E tudo o que aconteceria depois, a minha comunhão na igreja, a minha vida com os irmãos e o meu ensino se baseavam na pessoa de Jesus. Eu entendi todas as coisas por causa de um versículo, de uma frase: o justo viverá pela fé. Obrigado, Ana. E nós estamos falando dessa série, uma igreja reformada, sempre em busca de reforma, sempre reformando. E hoje nós vamos falar sobre a fé. Sempre a fé. A ideia original da reforma protestante é somente a fé. Não que não havia fé naquelas pessoas daquela época. Não, não é isso. Existia muita fé. Mas existia fé em coisas não substanciais, em coisas não espirituais, não em coisas de Deus. Não existia fé na palavra, não existia fé verdadeiramente em Jesus. Existia fé em coisas, na igreja, no Papa, no padre, no líder da igreja. Existia fé em relíquias e indulgências. Existia fé em coisas, em filosofias humanas, em coisas humanas. E quando eles falaram sempre a fé, eles não estavam corrigindo nada, eles estavam apenas explicando e dando entendimento de que a fé verdadeira é a fé verdadeira que traz salvação a todo aquele que crê. E essa frase, o justo viverá pela fé, ela está 4 vezes, nós encontramos ela 4 vezes na Bíblia. E nós vamos entender as 4 vezes. Vamos passar pelas 4 vezes que essa frase, o justo viverá pela fé, aparece na Bíblia. E nós vamos entender um pouquinho o que significa essa ideia de fé. Será que nós entendemos verdadeiramente a fé? Ou será que nós confiamos a nossa fé em coisas ainda hoje? Será que, em semelhança àquele povo, a igreja daquela época, nós continuamos depositando a nossa fé em pessoas, continuamos depositando a nossa fé em denominações, em igrejas, continuamos depositando a nossa fé em crendices, em doutrinas, em leis, em regras? Onde nós depositamos a nossa fé? Será que a nossa fé é genuína? Será que a nossa fé verdadeiramente é bíblica? E é sobre isso que nós vamos conversar, se passar aí, hoje. Primeiro vez que essa frase aparece na Bíblia, Abacuque, capítulo 2, verso de número 4. Abacuque estava vivendo um tempo terrível. Ele fora escolhido por Deus para ser profeta na época que a Babilônia estava invadindo Jerusalém. E ele começa a orar a Deus. Começa a orar a Deus e buscar respostas diante de Deus. Ele fica perguntando para Deus, questionando Deus. Deus, por quê? Por que que você escolheu uma nação ímpia para trazer juízo sobre Israel? Por que que você trouxe os babilônios para cá?
Por que o Senhor permitiu essas coisas? Não pode. Nós somos uma nação que é chamada pelo Teu nome, nós somos uma nação santa, nós somos o Teu povo, Deus, e Tu permite que aquele povo ímpio, aquele povo injusto, aquele povo pagão entre aqui e destrua tudo. Como? Onde estás, Deus, que não respondes ao Teu povo? Onde estás que não responde ao clamor do Teu povo? Onde estás que não resolve todas as coisas para a gente? Semelhantemente, hoje, nós estamos vivendo épocas parecidas. E nós estamos fazendo os mesmos clamores, as mesmas orações, parecidas com aquele povo fazia, parecidas até, que uma oração íntegra e pura de um profeta preocupado, um homem de Deus, preocupado com as coisas que estavam acontecendo em Jerusalém naquela época. E muitas vezes nós acreditamos que fé, ela é simplesmente o resultado das nossas orações. Quando elas acontecem, quando a nossa oração tem resultado, nós temos fé. Quando a nossa oração não tem resultado, geralmente nós aprendemos, e muitos da igreja ensinam assim, não aconteceu porque você não teve fé. Mas, pastor, eu fiz aquela campanha que você determinou que eu ia fazer, eu tinha que fazer 7 semanas de oração, de jejum e de não sei o quê, e o Senhor disse que ia acontecer. Aí o pastor, aquele falso homem de Deus vai dizer para você assim, é porque você não teve fé. Você já deve ter ouvido isso. E a gente muitas vezes entende fé como resultado das nossas orações, e a fé não é resultado das nossas orações. Não tem nada a ver com isso. E Abacuque estava pensando assim também. Estava orando, e as coisas não aconteciam, cada vez pior, e a Babilônia cada vez aparecendo, ficando mais perto e destruindo todas as coisas, e o povo sendo levado para cativeiro, e alguns que ficavam ali estavam morrendo de fome, e a destruição era total. Que incrível, queridos. Se vocês conhecerem a história daquela época, vocês vão ficar aterrorizados. Era um povo de Deus fazendo coisas inimagináveis. Por causa da fome daquela época, houve um cerco em Jerusalém, o exército de Nabucodonosor cercou Jerusalém por alguns dias, e houve fome, não entrava comida, não saía comida daquela cidade, e há algum tempo o povo começou a passar fome. E incrível, a Bíblia fala em algumas questões, e a história fala também, que mulheres chegavam a comer os seus filhos para matar a fome. Horrível, né? Olha o desespero daquelas pessoas para matar a fome. Até que Nabucodonosor ordena, invade, destrói tudo. A cidade vai ao chão, os muros caem, o templo cai, e os que estão vivos, os restantes dos que estão vivos são levados a cativeiro, menos o Jeremias, que queria ir também e teve que ficar. E era essa época que ele está vivendo. Ele está dizendo, mas Deus, como é que isso tudo está acontecendo? Por que isso tudo está acontecendo? Tu não és Deus, nós não somos o teu povo. Por que o Senhor não responde às nossas orações? E por que o Senhor não resolve esse problema? E por que o Senhor não mata Nabucodonosor? Tem gente que está pedindo para alguns morrerem aí, né? E o Senhor não responde. E aí o Senhor manda uma mensagem para Abacuque dizendo assim, escreve lá, pega umas tábuas, escreve bem legível para que todos possam ler. Alguns dizem que era o primeiro outdoor da história, ou a primeira TV da história. Abacuque escreveu para que todos pudessem ler. E mais ou menos assim dizia que um dia muito próximo haveria esperança e salvação para aquele povo, e Deus ia se manifestar, e o dia apropriado Deus ia resolver todas as coisas, mas que Deus não tinha perdido o controle de nada. E assim, mesmo que o ímpio hoje esteja liderando, mesmo que o ímpio hoje esteja se deliciando, se alegrando com a sua suposta vitória, haverá um dia que eu trarei juízo também sobre o ímpio, mas, porém, o justo, aquele que me segue, aquele que confia em mim, aquele que espera por mim, ele viverá pela fé. E aí Deus começa a dar uma mensagem de esperança para Abacuque. Confia, que esse dia vai chegar. Espera em mim, confia em mim, que esse dia vai chegar. Eu não perdi o controle de todas as coisas. Tudo que está acontecendo está sendo controlado por mim. Até um certo limite isso vai acontecer. Depois disso, eu resolverei todos os problemas. É mais ou menos assim que Deus fala para Abacuque. E Abacuque escreve, você pode ler depois na sua casa, Abacuque capítulo 1, 2 e 3, um livro apenas de 3 capítulos, e fica muito bom para você ler. E a pergunta que eu
gostaria de deixar para você as perguntas sobre essa passagem de Abacuque, o justo viverá pela fé. Você tem esperança em quê? Deus fala para Abacuque, Abacuque, você precisa esperar em mim. Você confia em quem? A ideia de fé é a ideia de confiança e de fidelidade. E fidelidade a quem? Você confia em quem? Ou você tem fidelidade a quem? A ideia da palavra fé para os hebreus, e esse texto eu fui pesquisar, e essa palavra está ali no original. A ideia da palavra fé é um pouco diferente do que a gente imagina fé. A gente pensa fé em acreditar apenas, né? A ideia de fé no hebraico é se agarrar com firmeza a alguma coisa. Uma analogia que eles usam muito para explicar fé é como se você estivesse se afogando no meio do mar. E desesperado, sabendo que não tem mais resposta para você, que não tem mais solução, você vai morrer. Porque você não tem onde se agarrar, você não tem onde se firmar, você vai morrer, porque mesmo que você saiba nadar, você vai ficar cansado e aquilo ali vai te levar para o fundo e você vai morrer. E até que de repente aparece um tronco de árvore e passa ao seu lado e você, com toda a sua força e com toda a firmeza, você se agarra naquele tronco e a sua vida depende totalmente daquele tronco. E você confia que aquele tronco vai trazer salvação para a sua vida, porque aquele tronco vai te levar para a margem e vai se salvar. A ideia de fé para eles é mais ou menos essa analogia. Já falei isso para vocês, o hebreu, ele não pensa coisas espirituais ou coisas que não são concretas, eles não conseguem perceber, eles não conseguem pensar da mesma forma, eles não têm nem palavras para isso, eles usam palavras concretas para explicar todas as coisas que não são concretas, inclusive a palavra fé. E a ideia da palavra, no original, é a ideia dessa, de se agarrar com firmeza a algo. E a ideia que Deus usa para Abacuque é: o justo viverá pela fé, o justo viverá por confiar em mim. O justo viverá por confiar em Deus. O justo viverá por confiar na minha palavra. E eu estou dizendo para você, vai chegar o dia que eu vou trazer salvação, vai chegar o dia que eu vou resolver os problemas, vai chegar o dia que o ímpio será julgado, será condenado, vai chegar esse dia. E a minha palavra para você hoje, Abacuque, é que não chegou ainda esse dia. A minha palavra para você é espera. Não apenas espera de ter paciência, mas espera de ter esperança também. Confie em mim, porque eu vou resolver todas as coisas. Seja fiel a mim, seja fiel à minha palavra, confia nisso, escreve lá para que todo mundo veja. E todo mundo vendo possa entender que eu serei fiel à palavra que eu dei. Hoje a palavra é essa, mas haverá um dia que eu entregarei a palavra e o ímpio será condenado e o justo será salvo, mas pela sua fé, pela sua confiança em mim. A outra passagem que nós encontramos está em Romanos, capítulo de número 1. Essa foi a passagem que Lutero leu. Romanos, capítulo de número 1, versos 16 e 17, diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Se nós olharmos para nós mesmos, na maior consciência que nós teremos, né, fizermos essa reflexão conosco mesmo, a gente vai entender que a gente não tem nada em nós que nos justifique de todos os nossos erros e todas as nossas falhas. E eu já falei isso várias vezes, nós não somos salvos por causa da nossa própria justiça. Nós somos salvos pela justiça de Jesus. Ele cumpriu a justiça. Ele é a própria justiça de Deus. E quando nós depositamos essa fé nele, cremos nele e nos achegamos a ele em fé, arrependendo-nos dos nossos pecados e dizendo para ele: eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que sou injusto, eu reconheço que eu não consigo, eu reconheço que apesar de todas as minhas forças e de todas as minhas tentativas, eu não consigo cumprir a lei. E você se chega a Jesus dessa forma, você fica totalmente dependente da sua própria justiça, porque ele sim cumpriu toda a lei.
Ele foi justo diante de Deus. E nós somos salvos pela justiça de Deus manifesta em Jesus. Ele cumpriu a justiça. Nós somos justificados e fomos substituídos na nossa condenação pela salvação em Cristo Jesus. Isso é fé. É acreditar verdadeiramente nisso. A fé que nos salva, a fé que nos redime, a fé que nos traz redenção. É a justiça de Deus. Foi isso que Lutero entendeu. Ele olhou e falou assim, não é por causa de mim, mas por causa de Jesus. Não é porque eu tenho que comprar uma indulgência, não é porque eu tenho que cumprir uma doutrina, ou ter que cumprir 9 sacramentos para ser salvo, não é porque eu tenho que subir à igreja ajoelhado e pagar as penitências, não é por causa disso, isso não vai trazer salvação pela minha vida, porque por mais que eu faça todas essas coisas, eu não me torno justo diante de Deus. Mas, porque Jesus cumpriu a justiça, mesmo sendo justo, completamente justo, Ele me substituiu naquela cruz, e Ele pagou qualquer penitência por mim, Ele pagou todo o preço por mim, e Ele foi crucificado no meu lugar. E é por causa de que Jesus fez é que eu sou salvo, e eu deposito essa minha fé e essa minha confiança totalmente nele. E a pergunta, a lição que nós tiramos disso é que a fé no Evangelho é que salva. Mas também temos que perguntar qual é o Evangelho. Tem tantos por aí hoje. E se a gente observar, o Evangelho verdadeiro vai nos levar à justiça de Deus manifesta em Cristo Jesus. O Evangelho bíblico, todo o Evangelho pregado, tudo que se diz Evangelho, ou outro Evangelho, como diz Paulo, tudo que não leva para a justiça de Deus manifesta em Cristo Jesus não é Evangelho. Tudo o Evangelho que vai dizer assim para você, você precisa fazer isso, porque se você não der o dízimo, você está condenado. Se você faltar um mês na igreja, você já está desviado. E aí, se você está desviado, se Jesus voltar hoje, você vai ser condenado. Todo evangelho que prega essas mentiras não é evangelho, porque o evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é o evangelho contemplado pela justiça de Deus manifesta em Cristo Jesus. É nesse evangelho que nós temos que nos agarrar firmemente. É nesse evangelho que nós temos que crer, esse evangelho que diz que Jesus já pagou todo o preço, Jesus já nos justificou, Jesus já nos substituiu, a condenação que era para nós caiu sobre Jesus e Ele tirou de nós todo o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado das nossas vidas. E Ele nos justificando, nos torna salvos, desde o princípio até o fim. Sempre será pela fé neste Evangelho. É a fé no Evangelho que salva. Foi esse entendimento, foi quando Lutero entendeu isso, caiu na ficha, que ele observou, não é por causa de mim. Eu entendendo que é por causa de mim, isso me traz coisas ruins, eu vejo que eu não consigo, e parece que cada vez que eu tento me aproximar de Deus, eu olho para mim mesmo e eu não consigo me aproximar. A religião faz isso. A religião nos provoca a nos afastar de Deus, na verdade, ao invés de se aproximar de Deus. E quando ele entendeu tudo isso, não é por causa de mim, não é por causa da minha justiça própria, não é por causa, mas porque Jesus fez tudo por mim. E eu confio nele, eu creio nele, e eu me apego a ele, eu estou junto dele, e eu recebo isso pela fé, e é essa fé que vai fazer eu caminhar e dar passos, e é essa fé, ao andar com Jesus, que vai promover mudanças na minha vida e transformação no meu caráter. E é por causa de Jesus, não é por causa da gente. Terceira vez que nós encontramos essa frase, o justo viverá pela fé, nós encontramos em Gálatas, capítulo de número 3. Eu quero ler os versos 10. Os versos 10 e 11. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. E a gente teima em acreditar
que o Evangelho, a salvação, é somente em questão moral. E a gente vai dizer, vou usar a palavra aqui, né? Se alguém me corrigir, depois não faz o corte nisso. Anny, por favor, não faz o corte. O homossexual não vai para o céu. Mas o adúltero também não vai, o mentiroso também não vai. O que zomba dos irmãos também não vai. O que tem desejo de matar alguém ou que alguém morra também não vai. Nenhum desses vão. A gente ainda crê e acredita que a gente vai por causa que a gente está cumprindo lei. É por isso que a gente fala essas besteiras e afasta pessoas de Jesus. Sim, todas essas coisas são pecado, mas todas essas coisas são para Jesus resolver, não somos nós que resolvemos. E nós fechamos portas da igreja quando nós dizemos que alguns tipos de pessoas não vão para o céu, ou não são bem-vindas. Todo mundo é bem-vindo aqui nesse lugar, queridos. E não sou eu que faço transformação, é o Espírito Santo de Deus. Ai de mim se eu tentar fazer transformação em alguém, usar regras para as pessoas cumprirem, para elas serem bem-vindas em algum lugar. Isso não é igreja, isso não é casa de Deus, isso é qualquer outra coisa, menos casa de Deus. E a gente ainda continua depositando isso, acreditando que vai salvar é o nosso jeito de ser, ou o que a gente faz ou deixa de fazer. Eu vou dizer assim, nada que a gente faz ou deixa de fazer vai aumentar ou diminuir o amor que Deus tem por nós. E tudo que Ele já fez por nós é válido para qualquer coisa que a gente faz ou vai fazer ainda, ou já fez. E se a gente realmente depositar essa fé verdadeira em Jesus, é Ele que vai fazer essa transformação em nós. Mas é Ele que vai fazer a transformação em nós. Nós podemos orientar, aconselhar, mas nós não podemos dizer, você não é bem-vindo porque você é assim ou você é assado. E vocês viram que eu não falei de política, né? Que eu já falei aqui, já deu polêmica demais. Mas a gente faz isso. A gente confia que nós somos justificados pela prática da lei. E Paulo está dizendo assim, se você descumprir um artigo da lei, você já é maldito. Existiam 613 só. E não adianta você dizer que aquele tipo de pessoa não é bem-vinda no reino de Deus, se você descumprir um dos 600, se eu cumprir 612 e esquecer de um, você também não é bem-vindo no reino de Deus. Nenhum de nós vai, porque sempre vai haver alguém ou alguma coisa que a gente vai deixar de fazer. Não é pela observância da lei, mas é pela fé. A fé produz a justiça de Deus, porque a fé confia naquilo que deve ser confiado. A fé confia verdadeiramente que Jesus pagou todo o preço, Ele cumpriu toda a lei, Ele cumpriu todos os 613 mandamentos, Ele pagou o preço e por causa dEle, e somente por causa dEle, é que eu vou e sou bem-vindo no reino de Deus. Vinde, amados meus, vinde aqueles que confiam em mim, vinde, amados do meu Pai, sejam bem-vindos, é mais ou menos isso que Jesus está dizendo. A gente vai ler isso no Apocalipse, sejam bem-vindos. Mas ele fala assim, esses aqui não vão entrar, mas por que não vão entrar? Porque confiam em si próprios, confiam em obras. A gente vê passagens, por exemplo, que Jesus diz assim, mas Jesus, nós curávamos em teu nome, nós expulsávamos demônios em teu nome, nós expulsávamos pessoas que tinham pecados da igreja no teu nome, mais ou menos assim. E Jesus vai dizer assim, eu não conheço vocês, porque vocês não conhecem a mim, porque se vocês conhecessem a mim, vocês não seriam assim. Vocês não acreditariam que o que vocês fizeram e as obras que vocês fizeram justificariam vocês para entrar aqui. Só em mostrar que vocês fizeram isso, e declarar, arrotar que vocês fizeram isso diante de mim, já prova que vocês confiavam nas suas próprias obras. E não é pelas obras de vocês que vocês são salvos, mas pela fé, é mediante a fé. E vai ser duro ouvir, mas pessoas vão ouvir. E ainda estão acreditando nisso, porque na sua prática, no seu falar, ainda continuam pensando da mesma forma. E a gente, por ser assim, a gente fecha as portas do reino para muitas pessoas.
A gente tem que pregar Jesus e falar de Jesus e dessa fé em Jesus. Porque é essa fé que produz a justiça de Deus na vida das pessoas. É essa fé, é pela fé que eu entendo que Deus já fez tudo por mim. E tudo está consumado. E toda a transformação que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Aquela boa obra, que a gente fala tanto disso, né? E a gente não confia nisso que a gente fala. A boa obra que Ele iniciou nas nossas vidas, Ele vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Vou repetir, a boa obra que Ele iniciou na sua vida, Ele vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel e justo para fazer isso. Amém? Ele vai fazer. Só não confie em você. Só não confie naquilo que você faz ou deixa de fazer. Só não confie no legalismo do seu coração. Não confie que você merece alguma coisa porque você está sendo bonzinho. Ah, Jesus, eu fui tão bom, eu fiz tanto tempo aí, estou orando, jejuando, eu mereço. Fé, eu já vou repetir o que eu falei no início. Fé não é o resultado da tua oração. Fé é confiar em Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é nos céus. Descansa. Deus vai fazer. Amém? Isso é fé. Deus vai fazer. Para encerrar, Hebreus 10. Vamos lembrar de novo da ideia hebraica da palavra fé, agarrar-se firmemente, se apegar, não largar. É como se fé é como se você segurasse na mão de Deus. Deus está dando a mão para você. Segura e não larga mais, querido, e vai. Segura e não larga mais. Continua. Vai. Segura na mão de Deus e vai. Tem uma música, né? Geralmente se canta na celebração fúnebre, né? É, né? Mas não é para uma esperança do último dia, da ressurreição somente. É segurar na mão de Deus, é desde o dia que você começou a caminhar com Ele. Vai com Ele, segura e firme. Segue Ele. É da origem até o fim. Hebreus, capítulo 10, verso 37, diz assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O autor de Hebreus está lembrando de Abacuque. A ideia resumida do que ele escreveu aqui é a mesma parte lá de Abacuque, capítulo 2, versos 2, 3, 4, 5 ali. A mesma ideia, a mesma ilustração. E ele está dizendo, vão haver problemas na sua vida. Vão haver dificuldades, você vai passar por dificuldades, por turbulências na tua vida. Isso vai acontecer na tua vida cristã. Naquela época, as pessoas estavam passando por forte perseguição. O pastor Marconi me mandou um vídeo dos Portas Abertas. Ano que vem nós temos uma data, dia 4 de junho, né? Próximo do aniversário da nossa igreja. E nós vamos orar pelos irmãos perseguidos no mundo. Você acredita que não existe mais perseguição? Existem 360 milhões de cristãos que estão passando por perseguição. 360 milhões de cristãos no mundo passaram por perseguição no ano de 2022. Nós estamos vivendo na boa. Todos os motivos essas pessoas têm para retroceder. Todos os motivos eles têm para dizer, Jesus, eu estou cansado, não quero mais. Todos os motivos ele tem para dizer assim, eu vou dar um tempo e eu não vou mais confessar Jesus publicamente, eu não vou mais seguir a palavra, eu não vou mais andar com Jesus, eu não vou mais me apegar firmemente em Jesus. Eu vou desistir porque quanto mais eu me apego em Jesus, parece que mais problema acontece na minha vida. E aí Deus lembra o autor de Hebreus do que ele falou para Abacuque, espera, aquele que vem em breve virá. Aquele que vem em breve virá.
Essa esperança do retorno, da vinda de Jesus, era a grande esperança para esses irmãos da igreja primitiva. Eles entendiam isso claramente. E eles, apesar de toda a perseguição, eles não se calavam, eles não duvidavam, eles não retrocediam. E mesmo diante de mortes iminentes, eles confiavam na ressurreição tão profundamente que eles não titubeavam em pensar, não, eu vou desistir, eu vou largar. Eles não largavam, porque a fé era muito maior do que qualquer problema e qualquer circunstância que eles estavam passando. Essa semana, eu ouvi uma história muito antiga, fui relembrado de uma história muito antiga. E eu vou dar uma repaginada nela, porque ela era muito antiga, né? Mas então eu vou dar uma repaginada nela. Existia um voo, vou falar de Peru, né? Que o irmão Américo está aí hoje. Né? Um voo São Paulo-Lima, Peru. E aí sentou no avião, sentou no banco um executivo, de terno e gravata, bonitão, ia trabalhar, né, fazer os seus negócios, tinha muito dinheiro, uma pessoa ainda jovem, meia idade, assim. E no meio sentou uma criança, e no banco do corredor sentou uma senhora. E a criança já pegou o seu iPad, né? Já botou o fonezinho, né, que assim as crianças fazem nos aviões, né? Já botou o seu vídeo e começou a fazer joguinho, jogar o joguinho lá, tal. De repente, no meio do caminho, talvez passando ali o Pantanal, né, que acho que passa, né? Deve passar por ali. Teve uma grande turbulência, mas aquela turbulência que não sei se alguém já pegou uma turbulência dessa que começa a cair aqueles negócios do alto assim, para botar o oxigênio assim. E aí até o ateu vira crente. Aquelas turbulências assim, né? E aí todo mundo desesperado, começou a orar, começaram a fazer bagunça, começaram a gritar, a berrar, e me salva Jesus, por favor, tal, não sei o quê, misericórdia, eu sou tão novo para morrer. Até a velhinha que estava do lado falou que era nova demais para morrer. E a criança jogando joguinho no iPad. E passou 10 minutos e aquela turbulência não parava, parecia que o avião ia cair. E aí dava aquelas... parecia que estava passando, de vez em quando você está andando de avião, parece que tem lombada no céu, né? Né, que o avião faz assim. Passou pela lombada, eu falo. Pega o voo e eu falo, passou por uma lombada. Essa lombada era grande. Ou buraco, né? Parecia que as estradas de Itajaí estão lá no céu também, de vez em quando. O avião passa por alguns buracos assim, parecia as estradas aqui de Itajaí. E aí, aquela turbulência, e o criança lá no seu iPad. E o voo cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. E quando chegou perto de Lima, começou a diminuir, o pessoal começou a se acalmar, aí começaram a pedir água, já tinha gente com aquele oxigênio, assim, já começou a tirar, agora estou conseguindo respirar, está bem, alguns tinham desmaiado, já acordaram, né? E a criança lá no iPad. Aí o voo aterrissou lá em Lima, no Peru. E aí as pessoas, a senhora e o executivo ficaram, que é isso? Perguntaram para a criança tirou o fone de ouvido. Tu não percebeu que o avião estava para cair, essa turbulência toda, e tu ficou aí jogando o iPad como se nada estivesse acontecendo? Por que tu não fez nada? Por que tu não se desesperou como a gente? Por que tu não ficou desesperado? A criança olhou para os dois e falou assim, por que eu ia me desesperar? O piloto é meu pai. Eu sei que ele ia aterrissar o avião. Eu confio nele. Isso é fé, queridos. Você pode estar passando pela maior turbulência na sua vida, mas você tem um pai que faz o impossível acontecer. Um pai que pela fé faz você viver uma vida plena sempre, desde o início, desde o princípio, até o último dia. As suas mãos, a sua vida está nas mãos dele. E nada, absolutamente nada, de todos os propósitos e projetos que ele tem para a sua vida vão se desviar nem para a direita nem pela esquerda, vão continuar nas mãos dele. E ele tem o controle de todas as coisas. Você pode parecer que a sua vida hoje está enfrentando problemas terríveis, que as circunstâncias hoje estão turbulentas demais, parece que o avião está prestes a cair. Pega o seu iPad e fica lá. E confia em Deus. Isso é fé. O seu pai está pilotando o avião que está te levando
até o propósito final. E ele vai chegar lá. E esse avião vai aterrissar. Amém? Vamos colocar de pé. Feche seus olhos. Eu não sei como é que está a sua vida. Não sei se está uma bagunça, se está uma turbulência. Eu não sei onde está depositada a sua fé. Mas Jesus sabe de todas as coisas. E hoje Ele não está aqui para te condenar. Aliás, Ele nunca esteve aqui para te condenar em nenhum momento. Ele mesmo disse: eu não estou aqui para condenar, eu estou aqui para salvar. Eu estou aqui para te mostrar, para te oferecer vida plena, palavras de vida eterna, esperança. Então Ele está aqui para isso. Ele continua aqui para isso. Ele sempre esteve aqui para isso, para dizer: confia em mim, confia em mim. Tudo que você precisava, eu já fiz por você. Agora só pega na minha mão e vem após mim. Despeja, coloca a tua oração agora, não esperando um resultado, não, mas apenas confiando nele. Senhor, me perdoa, porque eu tenho depositado a minha fé em muitas coisas, mas hoje eu quero proclamar que eu deposito toda a minha fé, toda a minha esperança naquele que é o autor e o consumador da minha fé, Jesus o Cristo.